Boa tarde, gente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mediação de conflitos com a Aline Agnese, minha xará. Guardar um pouquinho ela chegar para a gente bater esse papo. Vão clicando no aviãozinho, chamando mais pessoas para essa live, porque vai ser muito legal o nosso bate-papo. Olá, Xará, tudo bem? Tudo, e você? Meu sobrenome é Agnesini. Agnezine, ótimo, não Sim. vou errar mais. Tudo Aline bom? Agnezine. Meu é Leite mesmo, tá? Leite Amaral, né? Aline Leite Amaral. Que legal ter você aqui. Vou contar um pouquinho para as pessoas que estão entrando. O que é o projeto Professores que Inspiram? Vão clicando no aviãozinho, ó, convidando as pessoas que estão online para assistirem, porque a gente pode ajudar, muitas pessoas estão fazendo isso, para a gente Tá. refletir um pouquinho sobre essas questões que a gente vai falar. Vamos lá, o projeto Professores que Inspiram surgiu depois do texto da Tatiana Lebedev. Ontem ela teve comigo. Foi incrível. E aí, a partir desse texto, eu pensei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa para propor soluções, né? Para a gente não tomar um lado só. Eu acho que existem vários lados nessa história, né, Aline? Até a gente conversou um pouquinho esses dias numa live também. Sim. Existe o lado nosso, né? Porque você é mãe também, eu sou. E a gente dá uma surtada em casa, porque é tudo que tá vindo da escola, mas ter que lavar, cozinhar para as crianças o tempo todo. Eu não sei os seus, tá? Sim, Os igual. meus é aqui. É café da manhã, aí tem um monte de louça, daqui passa. Parece que passa 5 minutos, já tá na hora do almoço. E aí é o lanchinho da tarde, o segundo lanchinho da tarde, a janta, e às vezes à noite ainda tem um leitinho que eles pedem, uma vitamina, enfim, né? E a gente tem que dar conta de toda essa demanda. Tem também o lado da escola, porque a escola não estava preparada para viver esse momento, nenhum de nós estávamos, né? E a escola também, os professores, muitas professoras também são mães, então também estão surtando em casa com os filhos e ainda tendo que descobrir ferramentas para postar os vídeos. Então tem aí vários viés para a gente pensar e refletir. Não dá para tomar um lado só. Porém, o que me começou a me incomodar é a falta de soluções, né? A falta de pessoas que dessem soluções. E aí eu falei, não, eu vou criar esse projeto e ajudar a gente a encontrar soluções. Hoje de manhã a gente teve uma live com a Mariana Boschi e a gente falou da disciplina positiva. Quanto que a disciplina positiva pode contribuir nesse momento? Da gente tentar ser leve e não acrescentar mais coisas na mochila que já está pesada. Foi incrível a live com a Mariana. Ontem também teve a Renata falando de educação montessoriana, né? Como que a escola montessoriana está ajudando os pais, como que tem sido essa experiência dela. É uma inspiração muito bacana, eu acredito muito nessas pedagogias inovadoras, embora Montessori de 1800, mas essas pedagogias inovadoras. Antes da live, eu mandei uma pesquisa para os pais, igual a gente conversou ontem à noite, para saber, né, qual que é o maior dilema deles. E tem vários dilemas que eu quero conversar com você como uma mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos. Eu me apaixonei por esse nome, achei máximo. É tudo que a gente precisa hoje. Mas vamos começar. Quem é a Aline Agnesi? Isso mesmo, acertei. Agnesini, isso aí. Agnesi. Eu sou a mãe do Léo e da Ana Clara, de 8 e 4 anos. Sou empreendedora, como você. Eu tenho uma câmara de mediação física e online, tá? E a gente trabalha com treinamento e consultoria.
Eu acredito muito nessa parceria tecnologia e humano, né? Sou uma fã da Lígia Zottini, estou lá no Voices, que é onde a gente se conheceu. Que gratidão pela Lígia por esse nosso encontro, né, Aline? Que foi super legal. E eu tenho defendido ao longo desses anos o lado de mediação escolar também. E qual não seria a minha surpresa que nós íamos nos encontrar, mas o meu projeto de mediação escolar ele estava mais ligado a habilidades, a novos skills que a gente pudesse trabalhar com ferramentas de mediação, né? Que é esse lado de facilitadora de diálogos e que os professores, a escola, muito vai ter que ter isso nesse momento, né? De entender que, na verdade, o momento é novo para todo mundo. Ninguém esperava que da noite para o dia, né? Uma escola, e aí eu gostei muito da live que eu fiz ontem com a Tatiana, que ela separa muito ensino à distância, de EAD, de aula remota, porque hoje a gente não está tendo, na verdade, um EAD, né? A gente está tendo aula remota, né? Com todos os custos, com toda a dificuldade, com toda a reinvenção que os professores estão tendo que ter, inclusive com investimentos próprios, tá? Que eu também fiz algumas pesquisas desde a nossa live para estar falando qual é a dor, né? Porque eu acho que a gente vai muito do lugar de dor, né? Do professor hoje que quer entregar tudo, que está se sentindo distante e que está se virando nos 30, literalmente como nós, para fazer o home office, o homeschooling dele e ainda gerar conteúdo que os pais acham que está válido para poder pagar a mensalidade. Aí a gente acaba entrando no momento que já estou até entrando um pouco no tema, né? Mas a linha é essa, facilitadora de diálogos nata, eu negocio desde 11 anos de idade, vendendo Avon para minha avó, né? Então, essa história, eu tenho uma história com a minha avó que ela vende Avon e sustentava a família vendendo Avon em Tupperware. Então, não é mentira, eu sou do interior de São Paulo, quase perto de você, mas pelo lado paulista. Em Altinópolis, é perto de Ribeirão Preto, de Passos, de Minas. Então, é meio que quase encontro aí. Quase uma mineira. Isso. E aí eu sempre negociei em escritório, eu sou originalmente advogada, mas sempre ganhei dinheiro por fora fazendo negociações no próprio escritório. Eles incentivavam quem negociava. Então eu sempre tive ligada a isso. E aí desde 2013 que eu conheci a mediação, e aí muito mais no âmbito familiar, quando nem tinha lei de mediação. Então ainda era um negócio que a gente ainda fazia pautas concentradas no tribunal. Eu tive a chance de participar pela Febraban de grupos de trabalho da lei de mediação, acompanhando todo esse histórico. E aí, desde então, foi apaixonante. Aí eu saí de uma grande instituição que eu trabalhei, que foi o Itaú, em 2017, e aí não tinha como me libertar da mediação, que foi tudo que eu aprendi lá e foi muito bom. E aí me dediquei a isso, a comunicação não violenta, a trabalhar essas mediações de conflito, que ainda está super no começo, viu, Aline? Ainda a gente está no Brasil caminhando e esse é o momento das pessoas entenderem que podem resolver seus conflitos, inclusive online. Então, eu te trago duas informações, né? Das câmeras de mediação que podem resolver e do que pode resolver online, né? Então, nesse momento... E aí eu trabalho também com mentoring, negociação e facilitação de diálogos, que na verdade seria esse momento. Por exemplo, duas escolas aqui em São Paulo, e eu estou ajudando nessa facilitação de diálogo. E aí está bem no início, porque vai ser a parte de comunicação. Eu estou ajudando na comunicação com os pais, mesmo com os professores, né? Que está necessitando esse cuidado, né? E essa empatia. E aí trabalhando muito o que a gente sempre fala, e você é defensora aí no Ferinhas, desses soft skills, né, Aline? Porque tem gente que não tem a possibilidade de ter estudado no Ferinhas ou em alguma outra escola que trabalhe isso no humano. Mas tem como a gente ir atrás agora nesse momento, né? Então, a gente aqui na Target tem vários cursos, inclusive um voltado a professores, para trabalhar melhor essa empatia, escutativa, esse acolhimento. E tudo isso faz um pouco de diferença nesse momento que a gente está vivendo, né? Você quer entrar nas suas perguntas, nas suas demandas e a gente vai seguindo? Quero sim, mas que legal. Depois eu quero que você conte mais um pouco sobre esses cursos para professores. Tá porque bom. eu acho que o mercado está precisando muito disso. Bem, as dúvidas dos pais é assim, né? Vou falar do lugar dos pais, né? Que eu entrevistei, que eu mandei formulários e tirei umas conclusões. Eles se perguntam assim: eu não estou, muitos professores estão usando a ferramenta do Classroom, certo? Sim. Essa ferramenta não tem interação
online de professor e aluno. Então, o professor vai lá, registra a atividade, o aluno posta e o professor corrige. E os pais se perguntam assim, por que que ele tem que pagar a mensalidade integral? Né? Alguns não foram poucos, bastante. Se não está tendo demanda de aluguel, de água, de luz, se poderia haver uma redução nessa mensalidade, porque muitos pais também tiveram redução salarial. E como que você pode nos ajudar a repensar isso aí? Então, Aline, hoje de manhã a gente teve uma live sobre negociação, que a gente tem aproveitado para dar muito conteúdo nesse momento, no momento de amparo, e eu vejo as pessoas no momento que eles estão conosco, numa live, você tem feito da mesma forma, eu acho que elas saem um pouco daquele lugar e estão buscando um conhecimento, estão buscando ter um acesso. Então, que delícia esse acesso, essas discussões super necessárias nesse momento, tá? E eu agradeço o convite, que eu não agradeci no começo, mas eu agradeço muito, porque eu tenho falado sobre isso, mas não tão focado como você vai me permitir hoje. O que é o primeiro pensamento que a gente tem que ter? A gente está vivendo um caso que, juridicamente falando, é um caso fortuito, né? Ou de força maior. Então, nas relações contratuais, o Brasil, ele adere à teoria da imprevisão, né? Então, qual que é o ponto nesse momento? Todo mundo foi pego de surpresa, inclusive as escolas. Apesar de parecer que faz um tempão, as primeiras escolas que foram se afastando foi em meados de março. Então, ainda na próxima semana vai fazer um mês, né? Então, a gente precisa começar a separar essas demandas e essas negociações que a gente tem que fazer com as escolas que não nos procurarem para que a gente procure e separar isso em etapas, porque para uma negociação bem sucedida, ela precisa de preparação. E isso é uma dica que eu dou para os pais, para os professores e para as próprias instituições. Primeiro que as instituições deveriam de pronto já ir atrás dos seus alunos, dos pais e já tirar de primeira o que realmente é possível. Porque alguma coisa nesse momento deve ser possível, porque muitas estão fazendo, tá, Aline? E aí não entrando em juízo de valor, só no que eu tenho observado no mercado, muitas de cara já estão reduzindo 10% da alimentação, o total da alimentação, as aulas extras, tá? Então, o ponto é o seguinte, não adianta ir para a justiça, porque na justiça todo mundo vai perder, porque existe um contrato, tá? E você vai ter que negociar lá. Então, se for para a justiça, vai perder tempo, vai gastar com advogado, perder dinheiro e ainda vai ter que negociar a mesma coisa que você pode negociar agora. Então, esse é o meu primeiro alerta. Diferente de relações de consumo, a gente está falando aqui de prestação de serviço. Você, por exemplo, que tem aí o Ferinhas, só para a gente ter como exemplo, e eu tenho exemplo de 2 escolas de amigas. Ela mantém os professores lá, ela continua pagando, ela já tinha feito compras do mês para que aquilo desenvolvesse. E aí, quando a gente está falando de aluguel, de condomínio, isso é muito pequeno frente ao custo de uma escola. Os investimentos em material mensal, todo mundo compra mensal, todo mundo tem os seus fornecedores, né? E os professores, acreditem, e por várias pesquisas, depois eu posso te mandar, estão trabalhando muito mais, sem contar o home office, tá? Estão trabalhando muito mais para se reinventar e para garantir o seu trabalho também. Então, aqui é importante a gente ter primeiro esse paralelo que eu vou chamar da parte de empatia e da gente desenhar a linha do tempo. Porque numa linha do tempo, o tempo que passou é muito pequeno. Apesar de muita gente ter sido demitida, apesar de muitas escolas não terem falado nada neste momento. As portarias que saíram, as orientações que saíram do MEC, o que os PROCONs têm falado, e aí a gente vai falar no final, uma decisão do PROCON daí de ontem, que eu pesquisei, e aí ele já foi mais enfático em como resolver esses conflitos, o que é positivo para vocês que estão falando do estado de Minas, tá? A portaria do PROCON, ela é diretiva que tem que reduzir no mínimo 30%, o que eu acho agressivo, pelo que eu conversei com algumas escolas, que a margem nunca é 30%, e vocês vão ter que arcar com várias responsabilidades dos professores, das compras que vocês fizeram, dos investimentos e de tudo que você estava preparando para o aluno. Então, já tem uma diretiva aí que tem que reduzir um pouco mais. Mas é tudo passível, é só orientações, tá? O ponto importante que as pessoas têm visto é que todo mundo está partindo da migração, que a migração foi feita e que não está sendo entregue. Eu concordo que o Classroom, ele parece que não atende tanto, mas vai caber às escolas, por meio de demandas dos pais,
tenha um momento ao vivo, Aline, porque eu entendo que hoje é possível. Só que aí, de novo a gente tem que pensar, é pouco tempo. Então, por exemplo, uma experiência minha pessoal, a primeira semana e a segunda semana, ela tá infinitamente melhor. Porque já se adequaram, já fizeram vídeos, já está fazendo ao vivo, né? Tem uma parte ao vivo para a criança integrar, socializar e discutir como ela está. E eu gostei muito disso, desse lado humano, onde a primeira pergunta da professora não foi das atividades, foi como vocês estão? O que vocês querem saber sobre esse momento? Aí eles falaram, como você está? Né? Você está em casa? Falou para a professora. E aí eu achei o máximo, porque eles realmente entenderam que o mais importante não é o conteúdo neste momento. E aí, eu estou até olhando aqui, que eu quero pegar um artigo que fala exatamente que o direito brasileiro, ele prevê, sim, o que a gente chama de pacta sunt servanda, que é os contratos devem ser cumpridos. Então, esse é um ponto, tá? E aí, a gente tem, para essas situações excepcionais, o que eu estou te falando que chama de teoria da imprevisão. Tem a teoria da onerosidade excessiva, e tudo isso se aplica para esses casos que fogem do controle de todo mundo e que a gente não tem culpados, né? Então, esses institutos, eles acabam regulando esse lado de imprevisão e de catástrofe, de pandemia, tudo isso é o que a gente... E posso te falar que eu nunca tinha usado isso no direito, e aí fazendo um paralelo, de pandemia. Nunca na legislação, só tinha estudado casos que podia acontecer, mas eu nunca tinha visto na prática se utilizar por isso. E aí a grande mensagem, Aline, aqui é que assim, não adianta a gente buscar o judiciário, porque no judiciário vai ter que fazer acordo, porque ninguém tem culpa, tá? E outra, na pior das hipóteses, as escolas vão ter que apresentar, e aí falando no limite, né? Vai ter que ter uma apresentação de contas, e aí falar, vou reduzir 10%, 20%. Cuidado, porque pode ser pior. A notícia pode ser pior do que você negociar agora. Que às vezes a gente está pensando que tem muitas margens, quando na verdade não tem. Pode ter margem se tiver desempregado, talvez sim. E aí a gente talvez perca esses professores, mas não é essa a intenção de ninguém. A intenção é que tudo continue dentro do possível. Algumas escolas optaram por férias. Isso me faz um pouco de sentido como profissional e como estudiosa disso. Me parece que isso acalmaria. Mas, da mesma forma, ouvindo as escolas que não deu férias, justamente pela imprevisão, elas não querem dar férias agora. Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, dia 23 pode ser que termine, né? 23/4 agora, de abril. Por que dar férias? Não vai dar um mês, né? Então, será que vale a pena a gente mudar tudo para dar férias, né? Para mudar uma situação que pode ser que ela dure muito mais que isso. E aí, depois eu vou ter a mesma situação. Então, estão preferindo enfrentar agora, né? Essa situação, passando aula online, tentando ter esse acesso remoto e se organizando para isso, para que depois voltem a falar, tá? Então, eu acho que esses temas todos é tudo que a gente tem visto. E a mediação, ela vem para flexibilizar essas relações. Porque na mediação, Aline, tem um terceiro imparcial, né? Que ele está numa câmara de mediação e ela pode ser física ou online. E ela vai ajudar as partes conversarem. E dessa conversa, as partes encontrando uma solução, gera um termo de mediação, né? E esse termo é um título executivo. Então, se nós combinarmos que no Ferinha eu vou querer ter acesso ao seu conteúdo online, porque você tem músicas, você tem vídeo, você já está no online, para você está mais fácil. Acho que tem que ser um outro exemplo. Um exemplo que vai reduzir um pouco a carga horária e eu vou ter um desconto de X%. Se eu combinar isso por meio da mediação, Aline, isso é um título executivo. Se eu não cumprir ou se você não cumprir, a gente pode entrar judicialmente cobrando, tá? E isso é mais rápido, é célere, é confidencial, né? E as partes não pedem a relação, porque imagina você ter que entrar com uma ação, eu uso o Ferinhas e vou entrar com uma ação contra você para você reduzir meu valor. Isso não faz o menor sentido, porque é uma relação continuada. Meu filho vai continuar frequentando sua escola e eu vou ter entrado com uma ação judicial. Então, assim, as pessoas precisam se acalmar um pouco. Acho que esse momento é calma e reflexão. E aí, critérios objetivos. As escolas todas que eu vi, e foram 35 da nossa pesquisa que a gente fez pela Target, todas estão abertas para conversar. E aí, o que quer dizer abertas para conversar? No mínimo, você vai falar, olha,
Eu que sou autônoma, por exemplo, eu tinha contratos, eu tenho 0 de entrada esse mês, tá aqui. Eu não consigo pagar. Como que a gente pode fazer? E por isso que eles estão falando do caso a caso. Porque tem muitas pessoas que estão achando que o caso a caso é só para dar para quem precisa. Ah, e se eu precisar depois? As pessoas precisam se acalmar, porque tudo isso vai passar e vai ser muito melhor depois. Talvez a gente vai chegar à conclusão que esses 10, 5%, 20%, eles podem continuar para sempre, porque a escola vai chegar à conclusão que a tecnologia realmente tem que ficar e vai sim, talvez, criar um EAD. Então, assim, imagina que sonho seria isso, e não só uma aula digital, né? Então, a gente precisa, acho que a palavra do momento é empatia e calma, Aline. E sem esquecer dos aspectos legais, tá? Eu sugiro que entrem em contato com a escola que não fez isso ainda. Coloque cada um a sua situação, vai ser individual, não é possível não ser individual, porque muitas pessoas são funcionários públicos, muitas pessoas têm o salário garantido, graças a Deus, uma das pessoas do casal tem. Então, assim, não é que acabou tudo. Para muitos está ruim, mas muitos continuam igual, né? Então, para esse que continua igual, ele vai conseguir tá pagando igual e a escola vai continuar entregando, né? Então, acho que a palavra do momento é cuidado. E aí teve várias pessoas do PROCON, do Instituto de Direito do Consumidor, que se manifestaram desta forma. Porque as pessoas podem achar, vou entrar com ação judicial, vou ganhar tudo. Não vai. Não vai porque a lei, na verdade, protege o contrato. Tá? Então, assim, o que não pode ter é onerosidade excessiva, que também é uma das causas, um dos artigos da teoria de imprevisão que a gente adota no Código Brasileiro. Só que a onerosidade excessiva, quando as empresas abrirem as contas, várias que me abriram um pouco mais, falaram que não tem lucro tão grande. Porque o custo é muito alto de vocês manterem uma escola, a qualidade. Então, talvez abrir tudo fica pior do que uma negociação. Então, a gente tem que, na verdade, pautar nisso, se preparar para uma conversa, levar toda com clareza. Acho que as palavras do momento é transparência, pai e escola, né? Essa empatia. Não quer dizer que você concorde que a escola, o que ela está fazendo. Eu não concordo com algumas coisas que eu tenho visto, porque caberia para mim um comunicado de todas as escolas falando: estou aqui para te ouvir. Traga o seu problema. Porque muitos já têm problema, né, Aline? A gente já sabe de várias notícias de pessoas que já foram desligadas, que já estão fechando, que não conseguiu se adaptar a esse teletrabalho, esse remoto. Então, a gente tem que perceber o quanto isso impacta para todo mundo, né? E tentar ver. Você quer trazer mais alguma pergunta? Eu posso contar da minha história aqui no Ferinhas também, né? Sim. Não sei se tem alguém que tem escola, eu não sou uma escola. Eu sou um núcleo de educação alternativa de contraturno para reforço escolar. Então, a gente já tomou algumas providências. A primeira providência foi negociar. A gente vive num espaço muito amplo, né? Uma casa muito onerosa, um espaço muito oneroso. Então, a primeira coisa que a gente tentou foi negociar. E não houve negociação, né? O proprietário ele falou, olha, eu não reduzo o valor. Se eu reduzir o valor agora, depois isso vai continuar como uma dívida. E aí a gente achou que não é interessante continuar nesse espaço dentro desse cenário tão instável. Porque a primeira coisa que a gente fez foi o que você falou. Procuramos os pais e vimos o caso a caso, oferecemos um desconto, né, para que o vínculo continuasse, para que o contrato continuasse vigorando e para que a gente depois retomasse as atividades. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. Nós reduzimos bastante, porque muitos pais aqui, por exemplo, a gente tem mãe que é dentista, a gente tem que está com o consultório fechado e que ela vive disso, né? Tem mãe esteticista, então hoje parou tudo. E por um pequeno negócio, como você falou, um mês, né? É pouco na linha do tempo, mas para um pequeno negócio que não tem fluxo de caixa, é bastante coisa. Né? Então, para esses pais, a gente tem mães aqui que são diretoras comerciais. E aí elas parou a empresa. A parte comercial de venda parou, então parou toda a comissão. E aí a gente conseguiu ficar muito feliz, né? De 99% dos pais aderiram.
Mas a gente chegou à conclusão de que é melhor a gente se mudar, mesmo nessa pandemia, nesse cenário, para não acumular uma dívida, para que depois as coisas vão retomar, mas não vão retomar com o crescimento que a gente começou. Em 2020, a gente tinha uma curva de crescimento. Sim. A gente tem um ano só de empresa, né? Nossa empresa é um bebê empreendedor ainda. Então, a gente tinha uma curva de crescimento e a gente sabe que essa curva vai cair. E para a gente continuar mantendo todas as despesas, né, todos os profissionais que fazem parte do Ferinhas, a gente chegou a essa conclusão de que é melhor ir para um espaço menor e menos oneroso. Mas é isso, é o diálogo, é a negociação, é se colocar também no lugar do outro e entender que toda negociação é um efeito dominó, né, Aline? Sim, sim. Eu tenho uma negociação com o meu professor, que trabalha comigo, só que por trás desse professor tem uma família, talvez tenha uma pessoa que trabalha para ele, faz os serviços domésticos, que vai ser afetado, e por trás desse serviço doméstico também tem outra família. Então, eu acredito que é importante a gente se colocar também, muita coisa que a gente está falando no Voicers, como um todo, né? Sim. Como um todo. Não olhar só para si, mas para suas decisões de hoje vão afetar o todo e talvez isso devolva depois para você, de certa forma, que isso volta, né? E é muito importante você saber que nesse momento, de caso for de força maior, os contratos eles não podem aplicar multa, né? Então, se você vai rescindir, você pode negociar porque não aplica multa. Esse é um também dos requisitos da teoria da imprevisão, né? Então, qualquer pessoa que não vai conseguir comprovar ou que prefere, como você, já fez um exercício e não quer esperar por tudo que afeta esse efeito dominó aí, você pode sim, argumentando isso, e consegue tranquilamente rescindir os contratos sem nenhuma aplicação de multa. Isso é bem importante para as pessoas entenderem também. Do ponto de vista de... muito me parece, às vezes, e aí eu queria até te ouvir, porque eu fiquei em dúvida, porque quando eu ouço os pais falarem, do meu lugar de mediadora, me parece que há meio que um conflito na fala, porque alguns pedem que seja apresentado o conteúdo, né? Então são aqueles ainda que estão presos no conteudista e que não estão ainda atentando pela oportunidade que a gente está tendo agora de rever nós mesmos, né? Então quero o conteúdo. E outros criticam a forma que o conteúdo está sendo passado. Então, e aí parece que nada vai satisfazer essa relação. A minha percepção, ouvindo muito, e eu fiquei pensando sobre isso, falo, meu Deus, tá bom, a gente resolve a parte legal, a gente tem ferramentas extrajudiciais, a gente tem boca para negociar, né? E é o que a gente gera uma relação, apesar de gerar uma reação em cadeia, a gente consegue fazer isso se a gente estiver num lugar de empatia, num lugar de transparência conosco e com os nossos prestadores, né? Então, tudo isso faz com que a gente pense. Mas aí, quando eu ouço um pai falando que, mas o Classroom tá ruim, mas entrar todo mundo no Zoom, ninguém fala, aí o Teams não funciona, mas então qual é a fórmula? Eu acho que também olhar para esse pai e que ele enderece. Aí eu quero te ouvir um pouquinho o que você está imaginando sobre isso aí, da sua experiência e do que você está ouvindo, né? A gente tem duas correntes. Eu acredito muito que o mundo todo não vai voltar no corona crise igual a gente saiu. Então, esse é o primeiro ponto. Nós não voltaremos a uma mesma sociedade. Porque mudanças mentais, modelos econômicos estão sendo modificados. Isso é fato. Né? Tanto do lugar da ecologia também, responsabilidade ambiental, tudo isso está sendo mudado. E a gente tem, dentro desse cenário, duas posturas. Ou a gente aceita e muda junto, ou a gente se torna aquele jumento, né? Que só enxerga um lado, não amplia a visão. E aí os pais, eles têm duas posturas. Uma postura de continuar na hard economy, onde o aluno precisa se preocupar com vestibular, com conteúdo e escola primeira. Para o conteúdo, é sangue no olho, eu preciso de conteúdo, eu preciso que o meu filho faça uma excelente faculdade,
E aí eu não estou atento, eu estou assim, não estou atento às mudanças que estão acontecendo nos ambientes, né, fora da escola, o ambiente mundo. 60% da geração das crianças vão trabalhar em empregos que ainda não existem. O vestibular já é uma instituição falida e que agora, com tudo isso vindo à tona, é que realmente vai ter uma mudança e uma mudança muito drástica, tá? A gente tem especialistas muito sérios falando nisso. A gente, enquanto família, ficou em casa confinado, a gente percebeu que o mais importante não é saber ser o gênio da matemática, do português, da geografia e história. Nós estamos precisando ser geniais na administração do tempo, geniais na criatividade, geniais na reinvenção e geniais no autoconhecimento. Porque Exatamente. as pessoas não têm autoconhecimento, as crianças não conseguem se acalmar e se entender, e os pais que nunca validaram os sentimentos dos filhos estão com uma encrenca imensa nas mãos. Então, é um momento... A educação não pode, gente, voltar a ser igual. Porque a gente vê mudanças muito sólidas acontecendo e a educação não pode estar atrasada. Então, eu vejo essa crise como uma coisa muito boa para que a gente volte muito diferente. Muito. Sim. E aí o cuidado... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Então, o cuidado também, tanto para os professores quanto para os alunos, para que esse acesso à tecnologia não crie uma coisa ruim, né? Porque isso tem que ser uma coisa, porque como a gente sempre coloca, a Lígia coloca, você também, a tecnologia é neutra, tá lá para todo mundo acessar. E aí você fica, faz isso, senta no computador, assiste agora, fica aí parado. Então, até que ponto isso é o certo? Talvez tem que ter um meio a meio. Grave alguns vídeos, faça um Classroom. Uma criança ficar das 8 ao meio-dia, eu fico imaginando como é que tem sido isso, porque eu não é essa a prática do colégio. Mas ficar na frente do computador, imagina só como ela vai amar o computador e o celular. Isso se ela tiver num computador, porque muitas famílias hoje não precisam mais ter computador, né? E aí, e quando tem um computador só na casa? E aí ela sabe que a mãe tá lá aflita porque precisa trabalhar e tem um computador só e ela tem que ficar ali prestando atenção porque a mãe vai cobrar. Gente, cuidado, porque esse é o momento do casamento perfeito da tecnologia com os humanos, com os nossos filhos. E aí, muito cuidado, porque isso pode ser uma catástrofe. Aí a gente vai estar indo totalmente na contramão do que a gente sempre achava que ia chegar esse momento e ele chegou, né? E agora só precisa aproveitar o melhor, né, Aline? Exatamente. Essa questão da preparação, todos os cursos que migraram para o EAD, a pedagogia foi um dos cursos, né? Hoje a gente tem inúmeras faculdades que são EAD, mas todas vieram com uma, eu não sei se é uma sugestão, mas uma portaria do Ministério da Educação, que é assim, 6 meses de matéria, disciplina EAD. Então, para alguém adulto, né, ou saindo da fase adulta aí, 17, 18 anos, cursar uma faculdade EAD, ele vai ter 6 meses, um semestre dessa matéria. Por quê? São muitas questões. Envolve autonomia, autorresponsabilidade. Não adianta, e isso, a matéria EAD, ela diz assim, 1h30. É o máximo que você consegue. Adulto. Imagina para criança. Então não dá para se bolar aulas e os pais que estão querendo isso, me desculpem, mas eles estão totalmente fora da realidade, né? Precisam se informar, precisam refletir, porque querer que a criança fique 4 horas entretida dentro desse cenário de pandemia é insano. Eu chamaria de insanidade mental. É quase uma insanidade, concordo com você. E aí a gente fica feliz em pagar, porque me parece, quando a gente ouve todos esses argumentos, que tendo aula é o suficiente. Se estiver tendo aula e tendo interação e tendo 10 horas de aula, tá todo mundo feliz.
e pagando, né? Seja lá como for. O que, na verdade, eu acho que o buraco literalmente é mais embaixo, né? Porque o fato não é só pagar ou só negociar o seu contrato, é a forma como isso está sendo colocado para a criança. E o que isso vai fazer com a vida dele depois, né? Acho que a gente está no momento, e aí voltando muito àquele artigo da Tatiana, é muito isso. Isso tem que trazer ela aqui para falar com você, hein, Aline? Ontem eu queria, se você Ai, não tivesse um outro então, compromisso, eu vou te passar o contato, assim, ela é muito aberta. E eu acho que a quero gente muito. precisa E ela é muito doutora, né? A danada é doutora, doutora. doutora. Mas ela escreveu muito do lugar Demais. de uma mãe, né? Sim. É, essa demanda dela é muito de mãe e é o filho dele mesmo, porque as mães não são professoras. E ela falou, eu trabalho com surdo e mudo, com outro tipo de coisa que não tem nada a ver, e ela é de universidade, então não tem nada a ver com crianças, com ensino de crianças, né? E os pais não precisam também, né, Aline, se culparem por não saber alguma coisa. O que eu tenho feito aqui, quando eu não sei, assim, anota quando tiver a interação com a professora e ela falar sobre isso, você vai. Não é que vai parar do momento zero. Ah, a pandemia acabou hoje, amanhã continua no próximo capítulo. Esse capítulo ainda está sendo reescrito, né? Com todo mundo junto, né? Então, acho que essa é a dica mesmo. Tem uma pergunta ali, eu não estou conseguindo ver. Não sei se você está conseguindo ver aí. Correto, consenso. É um comentário. Ah, aqui, ó, do Davi. Como vocês acham que pode ser esse processo, projeto de mediação? E aí tem mais uma também, ó. Aline, na sua opinião, Aline, na sua opinião, a mediação escolar pode auxiliar fundamentalmente as escolas nesse período e no retorno pós-pandemia? Ótima pergunta, Aline. Ainda bem que falou de mediação, que senão a gente ia falar, mas qual a Aline, né? Então, eu acho que esse projeto de mediação, ele deveria começar agora, né? Porque a mediação, ela tem muito de preventivo também. Então, quando a gente está falando de habilidades, e na mediação a gente aplica também muito a comunicação não violenta, né? E quando eu ouço esses pais, eu vejo exatamente o que Marshall Rosenberg fala da comunicação não violenta, que por trás de uma agressão, por trás tem uma necessidade não atendida. E aí eu só não gostaria que essa necessidade não atendida fosse conteúdo, só o conteúdo, porque isso é muito grave, né? Se a necessidade não atendida for os valores, forem os pagamentos, super válido, super legítimo essa discussão e ela tem que ter. E aí, como a gente colocou, por meio de negociação, por meio de transparência, boa-fé, porque nesse momento algumas escolas apresentaram alguns casos de oportunismo, Aline, acredite se quiser. Grandes escolas sofrendo oportunismo de pais que, na verdade, estão se colocando como coitadinhos e não são, né? Então, da mesma forma, e aí eu sugeri para essa escola, inclusive, assim, como o governo fez, preencher um cadastro, provar o seu último imposto de renda, provar da sua família, a sua renda familiar, porque quando a gente contrata uma escola, a gente tem que ir lá, o responsável financeiro, quem é? Será que o responsável financeiro que está lá cadastrado é quem realmente deveria estar? Será que não tem a mãe, por exemplo, ganha fixo e quem está lá é o pai, que é autônomo, ou vice-versa, ou um tio, um padrinho? Seja quem for o responsável financeiro, será que não tem quem é o responsável pela criança também? Então, eles estão vendo que tudo isso... E é totalmente legítimo também da escola receber todas as informações para tratar o caso a caso, né? Porque a proposta vai ser, vamos prorrogar, vamos reduzir, mas em última análise cabe totalmente um projeto de mediação. E eu trabalharia, Aline, desde a comunicação, né, inicial. Então, eu já faria uma comunicação para os pais, se colocando aberto, quem ainda não recebeu essa comunicação, e também colocaria os pais para participarem. Tem uma grande escola aqui de São Paulo que é a reclamação dos pais, que foi pioneira em tirar a alimentação, porque ela conseguiu negociar com o fornecedor dela, então já isentou no dia zero. Então, desde 15 de março, ninguém paga mais alimentação e já veio o desconto. Atividades extras, tirou imediatamente e supriu isso, deve ter encaixado o professor em outro lugar, mas supriu. Então, aí deu um desconto super considerável para os pais. Entretanto, ela não está sendo aberta para que os pais passem um feedback de como essa relação está sendo no dia a dia. É o exemplo que você deu do Classroom.
e ninguém quer feedback, e ninguém tem abertura para falar com ninguém. E aí os pais criaram uma associação para falar com a escola. Olha que absurdo. E aí tem Trava, uma das né? pessoas que eu conheço, travou. E precisa disso nesse momento? Assim, a escola já foi muito à frente, já conseguiu várias negociações, e isso vai muito, como você colocou, de fornecedor, né, Aline? Porque tem fornecedor que tem margem, tem outros que não tem, né? E não tem certo ou errado nesse momento. Tem o que é possível ser feito com boa-fé, transparência, calma e empatia. Então, cabe muito um projeto de mediação. Eu acho que pode ser, inclusive, online nesse momento de pandemia, então a gente não precisa esperar acabar isso, né? Essa facilitação de diálogo, ela pode ser por meio de uma plataforma de mediação online, né? E isso existe várias no mercado, é só pesquisar. E por meio disso tem segurança, a lei de mediação prevê, tá? Então existe uma lei que prevê essa mediação online, ela é prevista em lei, então tudo que a gente fecha, como eu coloquei anteriormente, é um título executivo extrajudicial, então ninguém vai ficar desamparado, a gente pode colocar prazos, as partes constroem junto o que elas quiserem. Por exemplo, olha, até que no momento zero da pandemia, quando terminar, nos próximos 30 dias, até 30 dias depois, isso vale. É muito customizado, assim, é aquele momento que as partes se entendem mesmo e cria uma solução conjunta. E aí, como a gente falou, de uma relação continuada. Porque como é que você vai brigar com a escola do seu filho? Porque a gente, para escolher escola, a gente sabe quanto isso é um momento importante, né? Eu mesma pesquisei durante 2 anos uma escola e hoje estou contente com a escolha que eu fiz, mas vou te falar que foi muito difícil, né? E no final a gente deixou 2 opções e deixou que a nossa filha escolhesse a escola, né? Qual que ela se sentiu melhor. E que bom que ela escolheu uma que a gente até queria, mas a gente deixou muito livre isso. E foi assim que a gente tem vivido e a gente tem achado que é importante, porque trabalha questões humanas, porque tem um lado humano importante, apesar de não ser Waldorf nem montessoriana, mas tem várias coisas que trabalha na parte do construtivismo, sabe? Então isso é bem importante, que é coisas que a gente acredita. Então sim, a resposta é sim. E cabe inclusive para os professores, Aline, aí a gente entrando um pouquinho nessas habilidades dos professores, que é muito importante, porque às vezes o professor, esses soft skills aí que a gente fala, é muito trabalhar esse autoconhecimento e empoderamento do professor. É isso que a gente trabalha nos cursos, criar essas habilidades e deixá-las mais claras, né? O professor mediador de conflito também em sala de aula, né? Como ele estimular o empoderamento das crianças para resolver os conflitos, né? Então tem muitos que o que você sentiu, você tem que falar o que você sentiu. E qual é a melhor forma de você fazer esse círculo das pessoas? Tem escolas que chamam de assembleia, tem escolas que chamam de círculos restaurativos. Aí o nome não é o mais importante, o mais importante é a essência, né? Das pessoas ter o objeto de fala, né? Então isso eu acho muito bonitinho. As crianças, mesmo online, eles estão levando o objeto de fala. Eu quase chorei de emoção quando eu vi que eles respeitavam o objeto de fala. Ele levantava o lapisinho e falava que queria falar agora, sabe? Então isso enche a gente de esperança, né? Que isso pode ser diferente. E dá para aprender comunicação não violenta, que é muito como a gente está, né? Nesse momento, a gente está totalmente ferido de alguma forma, porque a gente está sendo apresentado a situações que para a gente podem ser muito novas. Eu fiquei extremamente chateada hoje de manhã, porque na minha live, o meu pequeno chorou, assim, foram só 3 minutos, mas ele chorou ao vivo. Eu tive que levantar e acolher e levar ele para um outro ambiente. Então, assim, foi ruim, foi a vida como ela é. Até a Elaine, que fez a live comigo, ela está nos acompanhando aqui. A Elaine saiu muito bem, que ela tem uma calma de professora mesmo. Ela saiu muito bem, falando, gente, vamos só aguardar um minutinho, né? Mas para mim foi assim, a vida como ela é, mas foi mais do que a vida. Porque ter barulho, ter coisa, tudo bem, mas assim, ele chorava, que você não tem... E era só para mudar o canal. Assim, mas por que você precisava da mamãe para mudar o canal? Aí eu mostrei na sua live agora, eu falei, eu vou ter que sair de casa ou eu posso ficar aqui? Não, você pode ficar, você pode ficar. Tanto que eu nem fechei a porta e tá um silêncio aqui. E eu não falei nada, só falei, eu vou ter uma live. E aí você integrar as pessoas. Então esse momento é um momento muito novo, né, para todo mundo. Então cabe sim mediação, cabe os professores terem esse acesso. A gente tem uns cursos online, depois eu quero até que você critique o nosso curso, quero te apresentar, porque eu acho que você pode mostrar para várias pessoas aí. E é muito importante a gente ter isso. E o projeto de mediação, ali, ele vai prevendo todas essas situações que podem ocorrer e se antecipar.
Isso que eu gosto de um processo. Não precisa acabar a pandemia. Vamos já evitar o É muito conflito. bacana, né? E aí é o conflito como oportunidade, né? A gente ter esse conflito como uma Crescimento, oportunidade de né? mudança. Sim. Tem um autor que eu gosto muito, que a gente usa, que é o Jean-Paul Lederache, que ele fala que transformando conflitos, né? Que quando a gente percebe que o conflito, ele é sim uma forma de você crescer, né? E você busca um ganha-ganha, porque hoje eu sinto de uma forma bem clara que muita gente está pedindo ganha-perde, né? Porque na medida que você quer uma redução de... Tem gente que fala assim, no mínimo 30 com a boca cheia, sabe? Gente do meu convívio, e que eu me afasto para não entrar nessa discussão que seria um debate. E normalmente eu gosto de diálogo. Porque no debate você quer contra-argumentar, né? Você está pronta para responder. Ah, não, certeza que as escolas podem reduzir 30%. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Qual é, né? E aí, por meio de perguntas, você acaba ficando meio chata. Mas é que assim, não dá para ter achismo nesse momento, né? É a clareza e a transparência. Olha, Aline, eu posso pagar para você 500. Eu ganhava 1.000, só que agora eu vou ganhar menos. Você pode me cobrar 300 ou 100 ou 50? Enfim, eu vou usar menos tempo, eu vou ficar com meu filho nesse tempo e eu vou te pagar menos. Serve para você? Você vai falar que sim ou que não, né? E na escola a mesma coisa, as escolas vão tratar isso diferenciado. Eu não tenho dúvida que a gente está falando de vários humanos, né? E que estão se reinventando também. Então, eu acho que, como você tem colocado, é uma oportunidade única, né? Da gente sair daí desse momento muito melhor do que a gente entrou. E a gente vai viver uma economia que foi adiantada, que é a economia do ganha-ganha. A gente vem de um capitalismo insano, né? De lucros. As startups que pensam só em lucro sem propósito vão fechar. Os negócios Sim. que é lucro sem propósito vai acabar. Harari fala isso, né? Do Sim. empreender com propósito. E essa economia soft, que é o que a gente vai viver, que foi adiantado pela pandemia. Então, a economia vai migrar, sim, eu acredito muito nesse cenário do ganha-ganha, né? Da gente enquanto todo. E não só porque já, olha, gente, não funcionou, né? Eu estou gostando demais, estou fazendo um curso com o Murilo Gun, até indico para todo mundo. Reaprendizagem criativa, ele liberou, gratuito. E ele fala o seguinte, o planeta não precisa da gente. O planeta, né, mandou embora os dinossauros e se ele quiser, ele vai mandar a gente embora também. Porque a gente usufrui do planeta só no ganha, perde. Planeta, sim, me dá, não te devolvo. Eu te uso, mas isso, o planeta já está falando, para, que não funciona. Vai dar certo. Não funciona. Se precisar, eu deixo só as baratas aqui. Humanos, não preciso de vocês. E aí a gente, enquanto humano, também vai precisar repensar e vai migrar, sim, para a economia de propósito, para a economia do ganha-ganha. Eu faço afeta você e afeta quem está por trás. Então, acredito que a gente precisa estar aberto para isso. Se a gente não estiver aberto para isso, vai dar BO. Sim. E essa parte de colaboração, né? Eu vejo muito isso em você e é o que eu muito acredito, porque eu vejo que você traz várias professoras, várias pessoas do mercado. Eu também trago todos os meus concorrentes, parceiros, conhecidos, pessoas que podem trazer e agregar muito, porque eu acho que é o momento da colaboração, da parceria. Eu acho que a gente que está vivendo um mundo, que a gente já se conhecia de um mundo totalmente colaborativo, né? Para a gente é mais fácil. Mas tem muitas pessoas que pensam, mas por quê? E assim, pessoas super esclarecidas, mas por que você chama alguém que faz a mesma coisa que você para falar com você? Eu chamo porque esse é o momento da gente mostrar para as pessoas que o online existe, né? Que a gente já está pronto. Aline, a gente está pronto desde 2015, tá? São 5 anos. Você não está entendendo que não é que a gente criou uma plataforma desde ontem e tem várias plataformas online e a gente estava só esperando esse momento. Hoje o online nosso é super pequeno, mas o online, sabe o que ele me permite, para te contextualizar um pouco? Eu fazer uma mediação com uma pessoa que está na Europa. Olha que incrível. A gente teve recentemente um dos clientes que ele estava fazendo um tratamento médico na Europa, né? E a gente conseguiu, na Áustria, a gente teve... Aí o mediador está em São Paulo,
O preposto está no Rio de Janeiro, uma das partes também estava no Rio e a outra parte estava na Europa. Então, assim, você imagina o quanto isso é seguro, a gente grava, é confidencial. Então, assim, olha como a gente está mudando. E aí a gente fala que o que é aula remota, que é aula é só um tempinho, vai ser perfeita essa aula, desde que ela tenha um propósito de ser assim. Hoje a gente está tentando ser da forma que atenda os pais e que atenda uma necessidade que talvez não seja nem a nossa. E quantos pais, ali você deve saber, que estão pagando do seu dinheiro, por exemplo, o Prezi, acessou coisas do Microsoft Office, pagando para ter acesso, por exemplo, ao PowerPoint. Eu sei vários professores que estão investindo ele mesmo, porque ele não pode ir lá. A escola até quer dar para ele, só que ele não pode ir lá buscar. Tá difícil isso. Então, ele mesmo está fazendo por conta, né? E é o que você falou, eles estão com o filho em casa também, né? Que lugar é esse que a gente quer ocupar, né? O mundo pode ser muito melhor do que a gente vivia antes, né? E as pessoas conhecerem, né? E que a gente, enquanto educação, foque no humano. Eu acho que esse é um caminho assertivo. É o que você faz através da mediação de diálogos, da comunicação não violenta. Quando a gente tem comunicação não violenta, a gente foca no humano, a gente entende a agressividade, não pega para si, né? Como você falou, a agressividade vem de uma necessidade não atendida, então deixa eu entender esse humano que está ali reclamando. Então é fantástico, Aline, você muda o mundo, viu? Eu quero saber, mas a gente tem que estar junto. Eu quero mudar o mundo de professores também, para a gente estar trazendo essa sua visão super humana também. Importante. Tem um monte de comentário. Eu tô sem o relógio aqui, eu tô longe. Que horas são, quase, gente? falta um pouco. Vai cair. Hoje de manhã a minha caiu pela primeira vez, eu não fui disciplinada. Caiu, a gente quase não se despediu e acabou, em 1 hora acaba. São 13h51. Então vai acabar. Tem muitos comentários, ó. A Elaine falando, nós adultos estamos com dificuldade, imagina as crianças também. Olhar a criança enquanto humano, com os sentimentos dela, né? Quem quiser, eu tenho um livro que foi feito por uma terapeuta. E é um livro que trabalha através da história da ostra, que a ostra, quando ela se fecha, ela produz pérola. E a borboleta, para ela criar suas asas, ela entra no casulo. É uma história lindíssima. Quem quiser, eu tenho em PDF, pode me pedir que eu mando com o maior prazer. E é uma forma da gente, contando histórias, trabalhar com a criança esses sentimentos, e mostrar para ela que a gente pode sair melhor disso tudo. Depois eu vou ler tudo com muito carinho, eu e a Aline. Mal de Aline, a gente tem muito carinho, né? Está no nosso nome. Você sabia o que significa Aline? Sim, sim, sim. Significa meiga. Então a gente tem essa questão do amor aí transbordando. Depois a gente vai olhar todos os comentários. A gente agradece. Agradeço você, Aline. A gente só se conhece online, mas parece que a gente se conhece há 1000 anos. Né? Muito tempo, Eu que agradeço a oportunidade de trazer alguns conhecimentos aí nesse momento de colaboração. Eu acho que essas dúvidas, se tiverem outras dúvidas, me manda, tá? Porque o relógio não para, mas me manda que a gente faz uma outra se for necessário. Ou a gente pode também responder isso por meio de artigo, de post. A gente faz junto essa resposta aí para o pessoal, tá bom? Mas a gente mande suas perguntas e um feedback de tudo isso. O pessoal está perguntando qual que é o nome do livro, Aline. Qual que é o nome do livro? A Ostra e a Borboleta. Circulou esse livro, né? Online. Eu acho que eu recebi. Eu postei ele. Eu acho que sim, acho que eu vi seu. Só que eu postei em forma de vídeo. Eu tenho ele em PDF, que eu recebi de um grupo. O pessoal lá do Instituto Ayrton Senna. Então eles mandaram em PDF, então eu tenho, talvez. Eu vi seu vídeo, na verdade. Eu ouvi você contando a história do livro, eu só ouvi isso. E aí, gente, quem não me conhece, sigam o Ferinhas. Lá a gente dá dicas, a gente posta vídeos também para ajudar os pais. A gente conta um pouquinho dessa nossa experiência em trabalhar as habilidades do futuro. Porque o Ferinhas é reforço escolar no contraturno, mas já trabalha muitas questões das habilidades do futuro, que é o ser humano. A gente tem como ferramenta a culinária, a música. A professora de teatro está aqui. Fê, um beijo. Morrendo de saudade. Gratidão por todo mundo estar aqui logo depois do almoço. Gratidão por te conhecer. Você é uma pessoa tão generosa. Eu daqui a pouco vou mandar umas dúvidas aí para você sobre umas dúvidas jurídicas.
Eu sei que você é muito generosa. Quem tiver dúvida, aproveita a Aline. Pode mandar. Nesse momento Ela a é gente está junto. Eu sempre sou, mas como diz as pessoas que trabalham comigo, nesse momento eu estou muito mais. Então, estou pronta, a Target está com vocês. Eu acabei fazendo, não sei se vocês perceberam, entrou um olhinho do meu perfil, mas eram os meus filhos entrando, né? Eu estou pelo perfil profissional. Eles entraram e colocaram um olhinho aqui. De repente, eu até assustei, mas sou eu. Não, foram eles, você vai ver aí depois no vídeo. Esse vídeo a gente vai baixar, né, Aline? Fica disponível depois para vocês Eu só não acessarem. consegui ainda, tá? Mas eu A vou ferramenta baixar, que você então. me deu, olha, eu não sou uma pessoa tecnológica, gente. Eu vou Eu pedir pro assim, Davi te faço ajudar. live, faço vídeo, mas o tal das ferramentas de edição de vídeo, de baixar, não consegui postar no YouTube. A Lígia fez um vídeo pra mim, não consegui, então assim, me ajuda, tá? Eu Me ajudo. ajuda, mas vai Eu tenho uma ficar. pessoa fera para ajudar a gente. Eu vou te mandar. Eu vou baixar essa e te mando, então, tá bom? Maravilhoso. E compartilhem. Gratidão. Usem o aviãozinho e compartilhem essa live com mais pessoas. Sim. Um Fala beijo, pelo obrigada. Instagram, Ferinhas Tialine, O meu é Target Diálogos. Target Diálogos, isso mesmo. Target Diálogos. Tá E o meu bom? Ferinhas Tialine. Beijo, Um gente. beijo, obrigada. Até. Tchau, tchau.